Jesus revela para nós como que nós devemos viver o nosso relacionamento com Deus, como deve ser a religião, né? A religião não é um comércio, né? E a gente tem que ser muito humilde diante do Senhor, né? A religião cristã é um mistério de graça, de liberdade, de fé. Se nós compreendêssemos a nossa religião católica desse jeito, ninguém abandonaria a igreja, né? Porque às vezes, para muitos, a religião se torna um fardo pesado, né? E fardo pesado ninguém dá conta de carregar, né? Mas a religião é questão de graça, é de graça. Deus nos ama gratuitamente, né? Jesus passou todo o seu ministério brigando. Depois nós vamos falar um pouco sobre isso, com esse grupo aí dos fariseus, porque eles entendiam a religião de outro jeito, né? Quem compreendeu, sim, profundamente esse mistério da religião como graça foi o apóstolo Paulo. Mas não foi muito fácil não, viu? Ele fez um caminho também difícil de conversão, porque ele também era um fariseu. Jesus contou a história de um fariseu que foi lá rezar. Vocês viram como é que esse homem rezou, né? E Paulo era um fariseu também, né? E achava que estava fazendo a vontade de Deus, vivendo a fé e a religião do jeito que ele estava vivendo, né? Depois vocês conhecem a história, no caminho lá para Damasco, ele faz aquela experiência, né? Muitas vezes é bom que isso aconteça em nossa vida, né? Porque é isso que provoca uma conversão. Aí ele passou toda a sua vida, seu ministério, pregando mais ou menos isso. É por graça que vocês são salvos. E repete, repete. O Padre Márcio, que é biblista, sabe disso, né? Quantas vezes que ele repete, né? Que nós somos justificados por Jesus Cristo, pela redenção de Jesus. É isso que nos justifica. Ninguém compra a graça de Deus. Dinheiro nenhum, nem poder, nem fama, nem sucesso. Nada compra a graça de Deus. Ele nos oferece, por Jesus Cristo, gratuitamente essa experiência, né? Então, Paulo pregou muito sobre isso, né? Então, passou a sua vida anunciando. E cada vez que ele recebia algumas notícias nas comunidades, ele insistia de novo, porque às vezes passava alguns judeus lá, judaizantes que eles falam para as comunidades, e botava minhoca na cabeça do povo. Não, vocês têm que cumprir a lei, vocês têm que circuncidar, vocês têm que fazer isso, fazer aquilo, senão vocês não se salvam. E ele fica insistindo, insistindo, insistindo. Mas vamos para o Evangelho. Depois a gente volta a Paulo, né? Então Jesus, ele contou essa história. E vocês ouviram aqui no começo? Olha o que ele falou. Essa é uma catequese mais de Lucas, né? Ele diz assim: ele contou uma história para alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros. Confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros. Então, um fariseu e um publicano subiram ao templo para rezar. O fariseu, são duas categorias da época. O fariseu, ele é representante de um grupo. Na época de Jesus, devia ter uns 6.000 fariseus, segundo aí os historiadores, né? Até que era gente boa, né? Mas eles eram muito rigorosos no cumprimento da lei. E colocavam quase que um fardo pesado nas costas dos outros. É claro que tem que cumprir a lei, mas eles achavam que cumprindo a lei, eles tinham benefícios, eles tinham méritos diante de Deus, né? São Bernardo fala assim que o nosso mérito é a misericórdia de Deus. Não são as nossas obras, por mais que elas sejam importantes e legítimas, né? Claro que nós temos. O São Tiago fala também que a fé sem obras ela é morta, né? Mas não é isso que compra a graça de Deus, né? Então eles tinham essa mentalidade. Jesus teve muito problema com essa gente. De vez em quando tinha uma discussão, né? Porque eles ficavam apontando o dedo para Jesus e para os discípulos. Vocês não lavam as mãos quando vão comer, vocês fazem isso, mas é que não cumpre a lei. Ó. Você se lembra dessas passagens, né? O publicano é uma outra categoria menos reconhecida na época, aliás, desprezada, né? Porque eles recebiam os impostos de Roma.
Não é que eles cobravam, eles recebiam os impostos nas coletorias, né? E o povo não gostava dos publicanos, justamente porque eles faziam isso. E além de receber os impostos, eles roubavam, né? E Jesus convivia com essa gente. Por isso que era criticado. Como é que esse homem vai comer na casa desse povo, né? Olha, o preconceito. Vocês conhecem a história de Zaqueu, né? Ele era um cobrador de impostos, né? E devia ser ladrão, porque ele mesmo reconheceu isso. Olha, Jesus não só conviveu, mas chamou um deles para fazer parte do grupo. Chamou Levi, Mateus, né? E aí os dois vão rezar no templo. Vocês viram ali como que eles se portaram diante de Deus, né? O fariseu contando vantagem, né? Tudo aquilo que ele havia feito, como se ele estivesse cobrando de Deus uma resposta, uma graça, né? E o publicano se colocou como pecador. O que Jesus falou no final aqui da história? Olha o que ele diz, né? Este último, que é o publicano, voltou para casa justificado, o outro não. Então Deus justificou aquele que foi humilde, que não foi orgulhoso, né? Num testamento belíssimo no espiritual, que nós ouvimos hoje, além de dar alguns conselhos para o discípulo Timóteo, Paulo, ele conta um pouquinho. Aí eu estou voltando para ele, porque ele conta um pouquinho a experiência dele, né? Mas não está contando. Quando ele fala, combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. O Senhor esteve ao meu lado. Olha aí, o Senhor, Ele esteve ao meu lado e me deu forças, né? Eu fui libertado, não foi eu que me libertei. É Ele que vai me salvar, Ele que vai me dar a coroa da justiça. Olha que comportamento diante de Deus, né? Que testemunho importante e bonito, né? Irmãos, trazendo para a nossa vida, como é que a gente deve se portar diante desse mistério, né? Como é que nós vamos se portar diante desse mistério, dessa graça que Deus nos concede, oferecendo o seu Filho, que morre na cruz por cada um de nós, né? É vencer o nosso orgulho, né? Às vezes nós temos um orgulho muito grande, né? É o outro que não presta, né? Aliás, hoje está na moda, né? Falar com o outro não presta. Meu Deus do céu, né? É dos dois lados, né? Se eu não queria nem falar isso, né? Não, é dos dois lados. O outro que não presta, só eu que presto, né? Olha, tá bom, mas deixa isso para lá, né? Então, a gente se colocar numa atitude de humildade, de reconhecer essa graça, de reconhecer que Deus nos ama. É essa a grande força nossa, de reconhecer essa misericórdia que Ele tem por cada um de nós. É isso que nos salva. Isso até nos consola, né? Porque nós, na nossa limitação, nossa fraqueza humana, nós erramos, né? Jesus não está nem preocupado com os nossos erros, Ele está preocupado se a gente acredita nele, né? Se nós confiamos nele, confiamos no seu amor, na sua misericórdia. E essa é a nossa força. Então, viver a religião assim. Quando nós nos sentirmos amados, né, por esse Deus, do jeito que vocês são, viu? Jesus morreu por nós antes da nossa conversão. Antes da gente ser santo. Não é verdade? Ele já morreu por nós. Esse é o mistério do cristianismo, né? Então, acolher essa graça em nossa vida. Isso nos dá uma força para a gente poder viver depois a nossa fé, a religião, né? Que não é uma obrigação, né? Vocês que são mais jovens ali, nunca veem a religião como um fardo pesado, mas como a graça de Deus, né? Esse Deus que nos ama, que nos salva, que nos liberta e que nos conduz, né? Se a gente viver assim, a gente nunca vai abandonar Jesus, abandonar a igreja. Vocês não acreditam? E acho que esse homem viveu, né, Padre Márcio? Profundamente, o Padre Márcio estava lembrando lá, né? Quantas vezes São João Paulo II pediu perdão, né? Pelas fraquezas, pelos pecados da igreja, né? Quantas vezes? Porque entendeu profundamente a redenção, né? Aliás, na primeira carta dele, né? Ele nos anunciou o Redentor dos homens, né? É isso. O Redentor dos homens, que é Jesus.
Isso é o mistério da nossa fé. Nós estamos celebrando nesse domingo o Dia Mundial das Missões. E o Papa Francisco escolheu esse versículo bíblico: vós sereis testemunhas disso. Então nós somos testemunhas de uma experiência que nós devemos fazer, da graça de Deus, da misericórdia de Deus. Ele nos ama e nos salva em Jesus. E nós anunciamos, a igreja anuncia, né, através de nós, esta graça. Né? E eu encerro parabenizando vocês aqui da comunidade, viu? Celebrando a festa do padroeiro. Nós estamos usando todas as leituras do domingo, mas hoje também celebramos o santo que protege vocês. Né? E com certeza nós temos muito que aprender. Né? Nessa visita ad limina, nós rezamos também lá no túmulo de São João Paulo II. E eu rezei por toda a diocese, mas de modo particular por vocês aqui da capela, que tem o santo, né, como padroeiro. Né? E hoje eu vim completar minha oração aqui, tá bom? Celebrando a Eucaristia.